Boa noite, paz seja com vocês, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos a Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração a Ele, amém? Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, a minha já está aberta aqui, em Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 106. Fiz um juramento e eu confirmei, que hei de guardar as tuas justas leis. 107. Estou aflitíssimo, preserva a minha vida, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108. Aceita, ó Senhor, as oferendas voluntárias da minha boca, e ensina-me as tuas leis. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite, mesmo que você de repente está aí com seu coração apertado, aflito aí por algum problema, alguma coisa que talvez já está te acompanhando há alguns dias, meses ou anos, saiba que este Deus que nós pregamos aqui, que Ele serve para mim e para você, que Ele é atual, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, amém? E que em nome de Jesus, que Ele sim é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, amém? Em nome de Jesus, Pai, seja com a Tua igreja, seja com todos aqui presentes, seja com todos que irão assistir posteriormente também, Senhor, seja com esses corações, ó Pai, vá de encontro com o Espírito Santo do Senhor. Fale aos corações, conduza aos corações os teus caminhos, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Só tá bem você,
importa quais têm sido as ondas que estão arrebentando, na quebra das ondas, de encontro aos rochedos do meu coração, na arrebentação, tentam me assustar. O que é que tem te assustado? O que é que tem te assustado? O que é que tem feito você temer? O que é que tem feito você chorar? O que é que tem feito você se agitar diante do Senhor? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como tem sido os teus dias. Eu sei como tem sido os nossos. Eu sei como tem sido os dias de algumas pessoas que têm me procurado esses dias, pedindo oração. E o Espírito Santo de Deus, ele falou: hoje você vai pregar sobre confiar em mim. Hoje você vai falar sobre confiar em mim. Hoje você vai dizer sobre crer em mim em meio a tudo, dizendo que não. Eu sei que na nossa família tem tanta coisa dizendo que não na área da saúde. Na segunda-feira dessa semana, o apóstolo e eu completamos mais um ano de casamento. E as nossas filhas prepararam, os nossos filhos, os três, cada um com uma parte, prepararam o jantar pra gente. Enquanto estava quase tudo pronto, eu recebo a notícia de que os médicos falaram que vão dar todo o conforto apenas para que a minha avó não sinta dor, para que ela possa partir. O meu tio, que também é pastor, continua entubado, continua em coma, naquela oscilação, melhora um pouco, piora um pouco. E como é que fica o coração? Como é que fica o nosso coração? Se nós não nos aquietarmos diante dele, se nós não confiarmos nele, a gente entra em desespero, a gente começa a fazer besteira, a gente começa a fazer coisa que não era para fazer, falar o que não é para falar, brigar sem ter motivo ao certo, e tudo vira um caos. Então vamos repetir o refrão dessa canção. Eu não sei quais têm sido as lutas que você tem enfrentado, mas entrega para o Senhor essa noite, confia nele. Deixa ele acalmar o teu coração, fica quietinho, fica quietinha. Apenas adore a ele. Não questione, não resmungue. Apenas adore a ele. Deixa ele ministrar no teu coração o silêncio. Deixa ele ministrar no teu coração o silêncio. Deixa ele ministrar, deixa ele te tocar, deixa ele te curar, deixa ele te restaurar, deixa ele falar contigo. Mas essa música, ela é muito clara, é no silêncio. Quando a gente está assim, a gente precisa ficar quieto, para que a gente possa ouvir a voz dele.
Pai, aquieta os nossos corações. Acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a crer, a confiar e descansar em Ti. Que nós possamos sentir o Teu amor. Que nós possamos, Senhor, essa noite nos calar em Tua presença e sentir o Teu amor, Pai. Deus, venha falar com cada um de nós essa noite. Venha ministrar aos nossos corações. Venha de encontro, Pai, com o Teu povo. Venha de encontro com cada um de nós, Senhor. Fale com cada um de nós no individual, Senhor. A começar em mim, a cada um que está aqui presente, a cada um que está nos assistindo através da internet, Pai. Que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17. Eu vou ler o capítulo todo, ele é curtinho. Acompanhem comigo. Quanta lição a gente pode tirar desse capítulo? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daí, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias era um servo do Senhor, era um profeta, e Elias, ele é do tempo onde muitos falam, hoje em dia é muito falado, antes não era falado como é hoje, sobre Jezabel. Elias, ele é do tempo do rei Acabe, com a sua esposa Jezabel. Jezabel era uma pessoa, uma rainha, que servia totalmente a Satanás. Ela levou tudo que não prestava para dentro do reinado do rei Acabe. E o povo de Deus estava perecendo ali. O povo de Deus estava perecendo por conta da idolatria, por causa da prostituição, por causa de tudo de errado que estava acontecendo ali. E o rei Acabe, ele era conivente com tudo isso, ele permitiu tudo isso. E Deus então levantou um profeta chamado Elias. E nesse tempo, Deus chegou a Elias e Deus foi dando ordens a Elias. E existem várias passagens que falam sobre Elias obedecendo a Deus e enfrentando o rei Acabe e Jezabel. Esse foi um desses momentos onde Elias, através do poder de Deus que estava agindo através da vida dele, existia o poder de Deus através da vida de Elias, e isso fez com que Elias chegasse diante do rei. Pensa você chegar diante do rei e falar assim: não vai chover, porque eu estou jurando pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Era para o rei servir também, só que infelizmente não era o que acontecia. Então Elias falou: o Deus a quem eu sirvo, no nome dele, eu digo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes,
exceto mediante a minha palavra. Então, através do poder de Deus sobre a vida dele, ele chegou diante do rei, falando que não ia ter chuva. Gente, a gente vive aqui, quando não chove por algum tempo, quando deixa de chover por alguns meses, algumas semanas, já começa um caos. A gente aqui de São Paulo, o nível da Cantareira começa a baixar, começa a ter racionamento, começa a ter um monte de coisa. O povo do Nordeste, do sertão nordestino, que o diga o que é falta de água, falta de chuva. Agora pensa, você ouvir que pelos próximos anos não iria chover. E foram 3 anos sem uma gota de chuva. E aí Deus chegou para Elias e falou assim: agora sai daí. Sai daí, porque o negócio não vai ficar legal para você. E o que eu falo, uma das coisas que eu amo em Deus é que Ele avisa. Ele nos dá direção, Ele nos mostra o que fazer. Ele fala: ei filho, ei filha, vai para cá, porque aqui é o teu lugar, ou vai para lá. Não fica aqui, não fica ali. Deus nos dá direção. E Deus chegou para Elias e falou: saia daí, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Meu, Deus deu ordem para os corvos levarem comida para ele. Tem noção disso, do que é Deus dar ordem para os corvos para levar comida? Deus está falando ali, ó, pode ir, confia, porque eu vou suprir você. Eu vou cuidar de você. E Elias, ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele foi até o riacho que Deus mandou, até aquele lugar, e ele foi bebendo água daquele riacho, só que chegou o momento. Como diz no versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio aquele problema. Deus chegou para Elias e falou: sai daí, porque o negócio não está legal para você aí. Não é mais seguro para você ficar aí. Vai se esconder, porque Deus foi bem claro. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se. Se Deus mandou ele se esconder, é porque o negócio não estava legal para o lado dele. Deus não vai mandar ninguém se esconder se não tiver problema, se não tiver porquê de se esconder. Pensa o quanto o rei e a rainha ficaram felizes com isso. Pensa o quanto eles queriam perseguir Elias para Deus ter que dar uma ordem dessa. E aí, para proteger Elias, Deus vira e fala: vai lá que eu é quem cuido de você. Eu sou o teu Deus e eu cuido. Eu vou suprir você. Eu vou mandar os corvos levarem comida. Tem lá o riacho para você tomar água. Só que chegou um momento que o riacho secou. E aí eu te pergunto, o que será que aconteceu? Será que Deus desamparou Elias? Elias deu uma ordem através do poder de Deus na vida dele, parou de chover. Deus falou: agora foge, se esconde. Elias obedeceu. E aí depois disso o riacho secou. E agora? Como será que estava o coração de Elias? Vendo aquele rio seco. Como você iria reagir? O que você iria falar? Será que você começaria a questionar? Será que você começaria a falar: poxa, Senhor, e aí? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu falei, eu quero poder falar, olha o que aconteceu agora, eu vou morrer aqui, porque não adianta ter só a carne, ter só o pão e não ter água, porque o ser humano sem água morre. E aí, no versículo 8, nós vemos que veio a palavra do Senhor a Elias. E o Senhor disse assim no versículo 9: vá imediatamente. Não é vai amanhã, vai depois de amanhã, daqui a uma semana. É imediatamente. Para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Mais uma vez, Deus chega para Elias, quando o negócio está feio pro lado dele. Deus chega para ele e fala: vai para onde eu estou mandando.
Quando a situação fica complicada, quando fica estreito ali o caminho, quando acontecem circunstâncias de morte, Deus chega e fala: ei, vai para lá agora. Mais uma vez Deus chegou e deu uma direção para Elias. E Deus disse: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então primeiro Deus falou: os corvos vão levar comida para você. E agora ele mandou ele ir para outro lugar, que não era Israel, para ser sustentado por uma viúva estrangeira. Primeiro, Deus falou que os corvos iriam sustentá-lo. Corvo não é um pássaro que é muito bem visto, né? Não é um pássaro muito legal. Bonito. Não é nem muito bonito. Só que Deus criou ele e Deus falou: eu vou mandar esse aí. Deus escolheu aquele pássaro. E aí depois Deus vira e fala: então, agora que acabou a água, vai lá que eu vou mandar uma viúva estrangeira sustentar você. Será que vocês acham que acabou por aí? Não. Escuta o que vai acontecer agora. E ele foi, vamos lá, nós estamos no versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a jarra com a água Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Aí ela já sabia quem ele era. Quando a gente está selado, onde a gente pisa, as pessoas nos reconhecem. E ele estava selado. E aquela mulher olhou para ele e falou: eu juro pelo nome do teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Peraí. Elias, movido pelo poder de Deus, decretou, deu a palavra de que não haveria chuva pelos próximos anos. Deus vendo o perigo, Deus sabia do perigo que ele corria, e Deus falou: agora foge, se esconde, que eu vou mandar os corvos te levarem comida para você, ali você tem água do riacho. E aí Elias foi, até que o riacho secou, e aí Deus chega para ele e fala: então agora você sai daí, que eu vou mandar uma viúva estrangeira, que não tem comida nem para ele nem para o filho, sustentar você. Além de ser viúva, estrangeira, o último punhado de farinha e o último azeite. Ela estava indo pegar graveto para fazer um pão, um bolo, um pão, para que ela e o filho comessem e aguardassem a morte. Porque ela não ia ter mais o que comer. Ela não ia ter mais como sustentar ela e o filho. E Deus ainda manda mais um camarada para comer junto. Parece piada. Como é que está a sua vida? O que é que tem parecido piada na sua vida? O problema às vezes é tão grande, a circunstância às vezes é tão maluca que parece piada. Às vezes nós passamos por situações que parecem piada. E o que é que você tem vivido? Quem é você? Você é Elias que está fugindo? Você é a
viúva, estrangeira que não tem comida, que está esperando a morte com seu filho? Ou você é o filho que está vendo a mãe preparar o pão para vocês morrerem depois que comer, porque não vai ter o que comer depois? Em que lugar você está aí? E o Espírito Santo de Deus está perguntando uma coisa: ou será que você não é nenhuma dessas pessoas? Será que você é aqueles que estão culpando o profeta e que estão adorando a Baal? Quais têm sido as circunstâncias da sua vida? E quando Deus te dá uma ordem no meio das circunstâncias, quando Deus te dá uma ordem que parece loucura, o que é que você faz? Gente, Elias ouviu de Deus que ia mandar corvos levarem comida para ele. Você obedeceria se você ouvisse isso? Vai se esconder que eu vou mandar os corvos levarem comida para você. Você ia obedecer? Para começar a conversa, você ia obedecer isso? Ok, você obedeceu. Você foi. Acabou a água, e agora? Aí Deus chega e fala: vai lá para a casa da viúva, lá em Sarepta, que eu já estou cuidando de tudo. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Você ia acreditar nessa ordem? Você ia obedecer de prontidão? Você ia levantar imediatamente, como diz a palavra do Senhor aqui, e iria obedecer? E aí, quando Elias chegou lá, ele obedeceu. E aí, quando ele viu que a mulher não tinha comida nem para ele e para o filho, como é que ia ter para ele? Aí que entra a questão da obediência desde o começo. E aqui, a obediência de Elias. E agora, a obediência da viúva. A viúva que não tem o nome nem citado. Nós nem sabemos o nome dela. Não sabemos quem foi o marido dela, porque a Bíblia não fala. A Bíblia não fala quem era essa mulher, quase não dá descrição sobre ela. Não fala. Não fala quanto tempo o marido morreu, não fala quantos anos o filho tinha. Não fala quase nada. Só fala que ela falou que ela ia colher, que ela estava pegando os gravetos. Ela ia, estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. E aí, quando a gente chega no versículo 13, diz o seguinte: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas, primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Eu vou ler de novo esse versículo. Presta atenção no detalhe. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Gente, ela tinha acabado de falar que estava pegando uns 2 pedaços de graveto. Ela ia preparar uma refeição para ela e para o filho. Ia comer e ia esperar a morte. Aí Elias chega para ela e fala assim: não fica com medo. Pega o que você tem. Tudo que você tem. Prepara essa refeição, mas traz primeiro para mim. E depois, você prepara para você e para o seu filho. Peraí, se era para ela pegar tudo que ela tinha para ele, o que é que ela ia preparar para ele e para o filho? Vocês já pararam para pensar nisso? Faz primeiro para mim. Pega o que você tem, faz e traz para mim. Porque se ele fala,
Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Ele não falou com um pouco do que você tem. Ele falou com o que você tem. Então pega o que você tem, faz e traz para mim. Depois, você faz para você e para o seu filho. Como que ela ia fazer para ele e para o filho? Se ela ia fazer e levar para ele, o que é que ela e o filho iam comer depois? O quê? O que fazer depois? O que comer depois? Será que a morte chegou mais cedo para esses dois? Elias chegou lá, comeu a única coisa que eles tinham e eles ficaram sem comer? Vamos para o versículo 14, que diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Sabe o que é você fechar o olho e confiar em Deus sem você estar vendo nada? Sabe o que é você se lançar nos braços do Pai e você obedecer a Ele sem você estar vendo nada? Quando o apóstolo perguntou para mim, você vai pregar alguma coisa que você já viveu? Ele me perguntou isso antes do culto hoje. O que você vai pregar? Você está vivendo o que você vai pregar? Afinal, Deus nos chamou para pregar e viver o Evangelho. E eu falei para ele, será que nós temos vivido a depender 100% do Senhor? A confiar que a farinha não vai acabar, que o azeite não vai secar, até que chegue tudo que a gente está esperando nele? Será que nós temos vivido isso aqui em casa? Essa semana nós ouvimos uma pessoa que falou assim, nossa, a minha renda diminuiu 40%, eu estou vivendo com 60%. Eu perdi 40% do que eu ganhava. Hoje eu vivo com 60%. A hora que o apóstolo chegou para mim e me contou isso, eu falei, glória a Deus que ele vive com 60%. Levanta a mão e agradece a Deus no meio de tudo isso. Ainda sobrar 60%. E eu não estou comparando não. Mas aí eu cheguei e falei, você lembra quando nós perdemos 100%? Quando chegou um vento na nossa vida e nós perdemos 100% da nossa renda, nós perdemos tudo. Tiveram dias que nós fomos como a viúva. A gente olhou e falou, a gente vai comer o que está aqui na geladeira. E depois, ó. E chegaram pessoas na nossa porta, trazendo a provisão que Deus tinha mandado. A farinha não acabou, o azeite não secou, a gente está vivo até hoje. Ô, glória. E aleluia. Se tem uma coisa que eu posso falar, é que quando Deus fala que a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar, não vai mesmo. Você pode olhar e falar, ah, pastora, mas isso era lá atrás. Não, não é não, isso é hoje também. Porque a palavra de Deus, ela é para hoje também. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós não servimos a um Deus de madeira. Nós não servimos a um Deus de barro. Nós servimos ao único e vivo verdadeiro Deus. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que soprou em nós o fôlego da vida. E se ele chegar e falar, você que está aí no hospital entubado, você vai voltar a respirar sozinho, você vai. E se Deus falar para você que essa pessoa que te abandonou vai voltar, ela vai voltar. E se você que está chorando, porque você foi pisado, maltratado, abusado, e Deus fala, ei, eu vou secar suas feridas e você vai voltar a sorrir, você vai. Se você acha que a sua vida acabou, ela não acabou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre.
fazer isso, faça. Só que não é isso que eu estou falando. E nós já fizemos. Eu não estou falando que se Deus tocar no seu coração para você fazer, e você fazer uma coisa que eu não fiz, que o apóstolo não fez. O que a gente fala aqui, a gente vive. Tanto que tem coisa que às vezes eu penso em pregar, eu falo isso e eu ainda não estou pronta. Vocês acham que eu sou perfeita? Não. Tem coisa que eu olho e falo, pai, peraí. Deixa eu terminar de digerir. Deixa eu terminar de aprender essa lição, daqui a pouco eu ensino. Eu sou da área da educação também. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei. Como é que eu vou ensinar alguém se eu mesma não sei fazer? Hoje eu estou na área da coordenação, como é que eu vou ensinar as professoras a fazerem algo que eu primeiro não sei? E eu tenho que dar uma formação toda semana para elas, e antes de eu poder dar essa formação para elas, eu tenho que aprender antes. Para elas poderem passar para as crianças, elas têm que aprender primeiro. Então como que eu vou estar aqui nesse altar falando uma coisa que eu não aprendi primeiro? Se tem uma coisa que Deus tem cobrado da gente, é viver, não só pregar. Deus tem cobrado a gente de viver isso. E nós já fizemos isso. Já chegou o dia da gente pegar 100% da nossa renda. Antes de perder tudo, tá? Antes de perder tudo. E colocar ali, ó, no altar. Se Deus está falando para você fazer isso, faz. Se Deus está falando para você fazer uma oferta essa noite, faça. Mas se Deus está falando qualquer outra coisa para você, faça. A questão é, o que é que Deus está te falando? Qual é a ordem que Ele está te dando? Ele está mandando você abrir mão do mundo? Abra! Ele está mandando você mudar de postura e ter uma vida de santidade? Tenha! Sabe, sacrifício não é só pôr a mão no bolso. Obediência não é só pôr a mão no bolso. É também, mas não é só. O que é que Deus quer de você hoje? Você já perguntou para Ele? Pergunta para Ele, Pai, o que você quer de mim? O que Tu queres de mim? O que o Senhor quer de mim hoje? O Senhor quer tudo? Um pedaço? O Senhor quer a minha vida inteira no Teu altar? Deus está me falando que tem gente assistindo que Ele já chamou para o ministério, ó. E está fugindo, para de fugir. Obedece, faça como Elias e como essa viúva. Faz o que Deus está te mandando. Porque a partir do momento que você obedecer, por mais tribulação que você passar, por mais que a seca continua, por mais que o vírus continue, por mais que todas essas lutas continuem, a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Eu não estou falando que a partir do momento que você obedecer, você vai viver no mar de rosa. E olha um exemplo aqui na Bíblia do que aconteceu com a gente. Nós demos tudo. Nós chegamos uma vez e nós demos tudo. O valor da prestação do carro, o valor do aluguel, o valor da compra do mês, tudo. E a gente depositou ali. E passou um tempo, a gente perdeu tudo. Nossa, que injusto. Não. Você acha que Deus não tem um plano para tudo isso? Lógico que Deus tem. A gente passou por humilhação, vixi. Não vou nem entrar em detalhe agora, porque desde a semana passada eu estou falando que está chegando a hora do testemunho e hoje eu já falei um pouco mais e Deus está dizendo que daqui a pouco a gente vai começar a falar mais. Oh, glória. E olha o que aconteceu com essa viúva. Ela obedeceu. A farinha não acabou. O azeite não secou. No versículo 15 diz: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e sua família.
pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou. Oh, glória! Conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Elias era profeta. E Deus tem levantado nós aqui como profetas do Senhor. Então, o que é que Deus está pedindo para você hoje? Entrega para Ele. Se Ele quer 100% da tua vida no altar, entrega. Se Ele quer 100% de você fora do mundo, entregue só para Ele, faça. Se Ele está te pedindo uma oferta financeira, faça. Se Ele está te pedindo para você abandonar uma pessoa que só te faz mal, abandone essa pessoa e viva o que Deus tem para você. Mas faça o que Deus está mandando. Só que aqui, no versículo 17, diz o seguinte: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Como eu falei, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós não estamos livres de sofrimento. Ele ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? No versículo 19 diz o seguinte: dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então exclamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Sabe o que acontece? Mesmo quando a gente obedece, nós continuamos perdendo. É porque Deus quer mostrar alguma coisa. É porque Deus quer ressuscitar alguma coisa na tua vida. O que é que você perdeu? O que é que morreu em você? Saiba que Deus tem poder para ressuscitar. Só que sabe para que Ele vai ressuscitar isso na sua vida? Para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Deus jamais vai fazer um milagre se for para a glória humana. Deus jamais vai fazer um milagre se for para o homem se engrandecer. Porque nós não somos nada além de pó. Deus permite o sofrimento. Só que Ele chega com escape. Ele chega com milagre. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando que a vida do crente, quando está certo, quando está boa demais, quando está tudo a 1000 maravilhas há muito tempo, e tem alguma coisa errada. Desculpa te falar, mas tem alguma coisa errada. Porque a vida do crente é viver aquela música: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente passa pela prova, gente, o tempo todo. Quando não é uma coisa é outra, quando não é outra é outra, e aparece outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Deixa eu te contar um segredo. Você quer uma vida plena, em paz, bonitinho, tudo assim, ó, só na glória. Sem problema, não estou dizendo que você vai ficar sem fazer nada. Porque nós vamos estar face a face com o Senhor. Lá não haverá choro, não haverá dor. Nunca mais nós iremos chorar. Nunca mais saberemos o que é dor. Mas até lá, até lá. Até lá tem muita coisa para viver. Até lá tem muito milagre para presenciar. Até lá tem muito sacrifício para fazer. Tem muita obediência. Vocês viram que para ela poder receber o milagre de continuar viva, ela precisou obedecer.
Quando o filho dela morreu, por mais que ela ficou mal, ela correu para quem? Ela correu para quem resolvia. Naquela época, as pessoas não tinham contato direto com Deus. Elas precisavam de uma pessoa para que isso acontecesse. Então ela correu para Deus através de Elias. Então, meu amado, minha amada, corra para os braços do Pai essa noite. Entrega o que está morto para Ele. Entrega o seu problema para Ele. Obedeça a Ele. Sirva a Ele. Confia nele. Deixa Ele falar o teu coração no silêncio. Deixa Ele cuidar de você. Ouça a voz dele. Se aquieta. Cale-se um pouquinho. Faça silêncio. E ouça apenas a voz do Espírito Santo no teu coração agora. Vamos repetir essa canção. Vamos repetir a canção. Consigo explicar como
Elias. Nos dê essa noite corações dessa viúva. Nos dê essa noite corações dispostos a te obedecer em meio às turbulências, em meio à quebra das ondas. Nos dê corações, Senhor, que estão dispostos a crer, a confiar e a obedecer, independente das circunstâncias. Nos dê corações de servos que te obedecem na alegria ou na tristeza, enquanto tudo está bem e quando não está. Que nós possamos ser servos e confiar, independente do que a gente esteja vivendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a paz, as misericórdias, a obediência, a confiança no Senhor esteja com cada um de vocês, hoje, assim como todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe grandemente.